Que bom estar aqui novamente, né? Que bom estar aqui na presença de Deus, na casa de Deus. Nosso Deus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. E o Senhor, Ele tem falado conosco neste lugar. Nós temos que tomar posse daquilo que Deus fala para nós. Aleluia. O Senhor, Ele tem algo para nós nessa noite. Abra a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 28. Glória a Deus. Quantos estavam aqui de manhã? Glória a Deus pela sua vida. Por aqueles que não estiveram, preste atenção, porque eu vou continuar ministrando o que Deus mandou ministrar desde manhã. Hoje de manhã Deus se moveu aqui de uma forma tremenda. Essa é a vontade dEle. Essa é a vontade de Deus se manifestar em nosso meio. Se manifestar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Abra o coração para receber. Porque Deus tem mais do que você pensa. Deus tem mais do que você imagina. Muito mais, irmãos. Se você tem sede de Deus, fome de Deus, fome da presença dEle, receba nessa noite mais de Deus, porque Deus tem mais para você. Mas eu quero ler contigo um texto. O Senhor tem falado muito comigo através desse texto, que diz assim, Isaías 28, versículo 10, está escrito: porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, ao qual disse: este é o descanso. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus, Tu conheces o coração do seu povo. És Tu, Espírito Santo, que tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, eu de mim mesmo não sei o que dizer ou o que passar para este povo, mas Tu conheces o que a igreja precisa. Tu sabes aquilo que nós necessitamos ouvir. Esta casa é Tua, Senhor. Está escrito que os Teus olhos estariam colocados aqui. O Senhor disse isso a Salomão. Aleluia. Que os Teus ouvidos estariam inclinados a este lugar. E nós, como igreja, nós oramos agora e te pedimos: Pai, fala conosco nessa noite. Fala comigo, fala com a sua igreja. Pai, nós precisamos ouvir a sua voz. Nós precisamos ouvir a sua voz, Senhor. Esse é o clamor do nosso coração. Continua, Deus, se movendo em nosso meio. Porque o Senhor tem liberdade, esta casa é Tua. O Senhor comprou este povo com Teu sangue. Esse povo foi resgatado com Teu sangue, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória ao Teu santo nome. Nós queremos mais da Sua unção nessa noite, mais de Ti. Convence, Pai, convence o Teu povo em nome de Jesus a viver a Tua palavra, a obedecer a Tua palavra. Que assim seja. Amém. A palavra de Deus, ela é mandamento sobre mandamento. Ela é regra sobre regra. O Senhor falou para nós, para que você entenda, os que não estiveram aqui, o Senhor falou para nós nesta manhã que nós temos uma responsabilidade com o reino dele, que é responsabilidade minha produzir fruto para o reino dele. É responsabilidade sua, de cada um de nós. Nós temos um compromisso. Jesus pagou um alto preço por nós. Ele morreu pelas nossas vidas. Ele se entregou em sacrifício vivo em prol de cada um de nós. E antes de Jesus subir ao céu, Jesus, Ele designou aos discípulos que fossem e anunciassem o Evangelho. Ele disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quando Ele mandou os discípulos irem, você pode ver, está escrito claramente, Ele não mencionou ide pastores, ou ide profetas. Esse ide de Jesus é para toda a igreja. Esse ide de Jesus é para cada um de nós. O fato é que muitos vêm para a igreja somente para serem abençoados. Somente para isso.
E muitos não têm compromisso com o reino de Deus. Muitos não entenderam ainda porque foram resgatados. Deus quer abençoar a sua vida, sim, Ele quer continuar abençoando. Mas você tem que entender que você faz parte de um projeto. Você tem que entender que você faz parte de um plano que Deus tem para realizar nessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Então, de manhã nós vimos aqui alguns textos que nos mostram a nossa responsabilidade. Nós vamos ler rapidamente, porque senão os que não estiveram aqui não vão compreender tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Algo nós já aprendemos de manhã, mas precisamos continuar aprendendo outras coisas. Então a palavra de Deus, ela diz rapidamente, a Bíblia diz no livro de João, no capítulo 15, nós vamos ler novamente esse texto, mas fique tranquilo que a ministração é outra coisa, é um acompanhamento, é uma continuação daquilo que nós já falamos aqui de manhã. Em João capítulo 15, os que não estiveram prestem atenção, para você ver que é a palavra de Deus quem diz, não é o pastor Luciano, é a palavra de Deus que nos orienta, é a palavra de Deus que nos instrui. Em João capítulo 15, versículo 1 está escrito: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, o que acontece? Ele tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. E no versículo 6, o Senhor ele diz: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E colhem e lançam no fogo e ardem. Então toda vara que não produz fruto, ela é tirada. Toda vara que não gera, a Bíblia diz que ela vai ser lançada fora. E depois vai se colher e ser lançada no fogo. Então, você tem que entender que isso é para todos. Individualmente, cada um de nós temos uma responsabilidade com o reino de Deus, de anunciar a palavra dele. E não fica só aqui. No livro de Mateus, no capítulo 13, versículo de número 23, nós vimos isso também, na parábola do semeador, aonde o Senhor ele diz que aquele que produz, este é o que foi semeado em boa terra. Mateus 13, versículo de número 23, acompanhe comigo, para que você veja que é a palavra de Deus quem diz. Mateus 13, 23, mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve e compreende a palavra, preste atenção, é o que ouve e compreende a palavra. Aí a Bíblia diz, e dá fruto, e um produz 100, e outro 60, e outro 30. O que menos produz, ele produz 30. Então a Bíblia deixa muito claro isso para nós. Eu te faço uma pergunta, você é boa terra? Meia dúzia? Você é boa terra? Então você vai produzir fruto. Você ouviu a palavra de Deus, você compreendeu, você está aqui nessa noite. Você vai produzir em nome de Jesus. Você está em Jesus e Jesus está em você. E por causa disso você vai produzir e o nome do Senhor será exaltado. Mas eu quero que você entenda que não para aí. Aqui mesmo no texto de Mateus, no capítulo 25, acompanhe. Estou resumindo o que nós ministramos de manhã para entrar e continuar naquilo que o Senhor quer que a gente aprenda. Mateus 25, versículo de número 15. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Esse sermão, a Bíblia diz que aqui 3 pessoas que receberam talentos. Um recebeu 5, o outro 2 e o outro 1. A palavra de Deus nos mostra que o que produziu, a Bíblia diz, o que recebeu 5, ele produziu 5, e o outro 2 também chegou a produzir. Mas aquele que recebeu 1, o que ele fez com o seu talento? O que ele fez com o seu talento, igreja? Ele enterrou, ele não produziu. E a palavra diz que a esse que não produziu, ele foi considerado e chamado como servo inútil.
Será que você tem sido inútil? Será que você ainda não produziu para o reino de Deus? Eu tenho uma palavra de esperança para você. Você pode ter sido inútil até hoje, mas você não vai ser mais. Sabe por quê? Porque você está compreendendo a palavra do Senhor. E você vai se levantar, e Deus vai te usar. Aleluia, glória a Deus. Você vai produzir para o reino de Deus. E isso é bíblico. Lá no livro de Filemão, a palavra de Deus fala lá que havia um homem. E este homem, ele havia sido inútil durante um tempo da vida dele. O nome dele era Onésimo. Interessante que a Bíblia diz que depois que Onésimo ele foi inútil durante um tempo, mas depois de um certo tempo, Onésimo, ele acabou se tornando útil para o reino de Deus. Se você tem sido inútil até hoje, eu quero dizer a você, é até hoje, porque você vai se tornar útil para o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus! Deus quer que você se torne útil para o reino dele. Aleluia! Deus quer usar você. Deus quer usar a sua vida. Você tem que dar espaço para Deus trabalhar na sua vida, igreja. É necessário dar espaço para Deus operar. Nós temos que aplicar o nosso coração nas coisas de Deus, para que a nossa vida venha progredir, venha prosperar. Em Ageu, no capítulo 1, nós lemos isso hoje de manhã. Que aquele que aplica o seu coração nas suas coisas, somente nos seus caminhos, esse ele não progride, ele não prospera. E ainda que ele semeie muito, ele colhe pouco. É o que diz a palavra de Deus. Mas quando você inclina o teu coração nas coisas do Senhor, aleluia, glória a Deus, você pode ter certeza que os céus, ele não vai reter o seu orvalho. Os céus vai derramar chuva sobre a tua vida, e você será abençoado e próspero, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade do Senhor, abençoar, prosperar a tua vida. Que você venha a ser próspero, abundante para o reino de Deus. Agora eu quero te mostrar uma coisa muito séria. Enquanto eu ministro esta palavra ao teu coração, enquanto eu ministrei de manhã, Deus me falou algo muito claro. Existem aqueles que duvidam. Não olhe para mim, para o homem. Olhe para Deus e para a sua palavra nessa noite. Deus quer mudar a tua história. Você tem que crer nessa palavra que está sendo ministrada. Porque senão como que você vai poder gerar frutos para o reino de Deus? É Deus que está falando contigo nessa noite. Você não pode ficar duvidando daquilo que Deus tem dito neste lugar, porque a palavra dele está falando com você. Deus fala através da palavra. Somente aqueles que creem jogam as mãos para cima e dão glória ao Senhor, aleluia. Deus fala através da palavra. Deus revela os corações através da palavra. Deus ministra através da palavra. Não adianta querer resistir o que Deus está entregando neste lugar, porque esta é a obra de Deus. E o que Deus quiser fazer neste lugar, Ele vai fazer. Não adianta querer empreender o Espírito Santo. Aleluia. Aonde tem o Espírito Santo, há liberdade. E Deus tem liberdade neste lugar. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Diga glória a Deus, igreja. Oh. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Eu amo o Senhor. E eu sei que neste lugar de liberdade eu posso pregar do jeito que Ele quiser, igreja. Ele que faça o que Ele quiser, irmãos. Porque você duvida do que Deus te fala através desta palavra. Oh. Eita glória, irmãos. Que coisa maravilhosa sentir essa presença de Deus. Jovens, muitos de vocês subirão aqui e Deus vai usar a vida de vocês de uma forma como vocês nunca imaginaram. Recebam, jovens. Deus tem visto a sede de vocês. Deus tem visto a sede de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque resiste. Muitos resistem ao Espírito de Deus, ao que Deus fala. Você quer ver uma coisa? Eu fico muito feliz quando Deus me mostra essas coisas dentro da palavra. Eu fico muito feliz, muito. Porque o Senhor dá essas palavras para ministrar para a igreja. Atos capítulo 21. Abra aí.
Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus para você ver que é a palavra que está dizendo. Por isso que eu peguei, é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. É um pouco aqui, um pouco ali. Assim será toda a palavra de Deus. Está escrito em Atos capítulo 21. Levante-se nessa noite. É hora de acordar, igreja. É hora de despertar e ver a tua responsabilidade com o reino do Senhor. Atos capítulo 21, versículo de número 8. Está escrito assim: e no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós os que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, preste atenção, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes tanto nós, como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas olha o que Paulo disse. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. O que isso tem a ver com tudo isso que está sendo ministrado? Que texto é esse, pastor? O Senhor está falando conosco através da palavra desde manhã acerca de produzir frutos para o reino de Deus. Tanto individualmente, como junto. A igreja tem que estar ligada, como nós vimos hoje em Efésios, lá no capítulo 4. Mas o Senhor me incomodou muito quando eu fui para casa. E o Senhor falava para mim que tinha pessoas aqui que duvidavam daquilo que estava sendo pregado, daquilo que estava sendo ministrado. E como nada fica escondido diante de Deus, tudo está aos olhos, nu, patente diante do Senhor. Ele tem os olhos como chama de fogo. Sabe o que significa isso? Mesmo no escuro ele te vê. Mesmo no escuro ele te vê e ele conhece o teu coração. E ele quer que você esteja enquadrado dentro deste plano, deste projeto que ele tem para realizar. Por isso que o Senhor diz para você, para que você não duvide. Por isso que ele mostra para você dentro da palavra, para que você tome a tua posição no reino dele. Olha só, igreja, esse texto ele é muito claro. O Senhor me trouxe algo diferente dentro desse texto. Quem conhece o apóstolo Paulo aqui, pelas escrituras, levante a mão. Tremendo. Um homem muito usado por Deus. A Bíblia diz que pelas mãos de Paulo Deus fez milagres, maravilhas extraordinárias. Muito usado poderosamente. Paulo era usado por Deus de uma forma tremenda. Agora, este homem que escreveu a maioria das epístolas, este homem que recebia diretamente de Deus as revelações, está escrito isso, que ele recebia direto do Senhor as revelações, a palavra, ele recebia. Este homem que foi usado de uma forma brutal. A Bíblia deixa claro aqui que um dia, um profeta, de nome Ágabo, chegou e pegou o cinto dele, de Paulo, e ligou as mãos de Paulo e os pés de Paulo. E ele falou pelo Espírito Santo, o profeta Ágabo, ele falou que ele, Paulo, seria ligado, seria preso. E quando nós lemos no versículo 13, nós vemos que Paulo recebeu aquela palavra. Ele diz no versículo 13, mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado. Então ele acreditou naquela palavra. Ele creu naquela revelação. Você sabe o que me faz entender aqui nesse texto? É que Paulo, mesmo sendo usado de uma forma tremenda, é que Paulo, mesmo sendo usado para escrever grande parte do Novo Testamento, das epístolas, um grande homem de Deus, um homem muito usado,
Paulo, ele acreditava que Deus poderia levantar outras pessoas para falar com ele. Diga glória a Deus. Mas tem pessoas que resistem. Tem irmãos que Deus levanta para falar. Às vezes um irmão que você não dá crédito nenhum para falar com você, e você não dá crédito, e Deus está usando a boca dele para falar com você. É verdade isso. O Espírito Santo, ele continua falando, igreja. E Deus usa quem ele quiser. Ele pode usar uma mula, uma jumenta, ele usa quem ele quiser, igreja. Uma criança. Ele tem todo o poder no céu e na terra. O nosso Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Diga glória a Deus. Ele pode usar um irmão que você nunca imaginava para falar com você. Deus continua falando. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer que você creia, para que você venha receber mais dele. Mais, porque ele tem mais para você. Paulo, mesmo com essa condição que estava em Deus, ele recebeu aquilo. Mas tem muitos que resistem, duvidam, não compreendem que Deus quer fazer algo sobre as suas vidas. E Deus então expõe o coração e os pensamentos através da palavra, porque esta palavra, ela tem poder para penetrar, aleluia, dentro de você, e fazer uma divisão, uma separação. Diga glória a Deus. Essa palavra tem, ela é uma espada. É o que diz a palavra do Senhor. Seja humilde. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Sabe o que é ser humilde? É reconhecer e ser totalmente dependente do Senhor. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Os humildes Deus usará. Deus conhece os corações. É Ele que sonda. E é o que Ele está fazendo neste lugar, nessa noite. Ele continua sondando os corações, para entregar e dar a cada um segundo as suas obras. Esse é o nosso Deus. Não resista àquilo que o Espírito está falando para você. Você tem uma obrigação para o reino de Deus. Você tem que estar ligado com a igreja, unido. Porque é necessário que cada parte faça a sua função, para que a igreja ela venha crescer mais do que tem crescido. Está escrito isso. Não duvide. Não fique criando disse-me-disse. Não fique criando confusão no meio da igreja. Abra o teu coração para ouvir que Deus está falando contigo neste lugar. É muito além, irmãos. É muito além o que Deus quer fazer conosco. Toda a igreja tem que entender este negócio. Toda a igreja tem que entender este negócio. Quem é boa terra, diga glória a Deus. O que é boa terra vai produzir. Ouve e compreende a palavra do Senhor. Mas olha só que interessante. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. A palavra de Deus, ela nos mostra acerca desses que resistem. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Nós temos que fazer a nossa parte, temos que entender, compreender, crer e executar. Nós temos que executar. 1 Tessalonicenses 2,13, está escrito assim: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que creste. Amém, igreja? Amém. Essa palavra só vai produzir algo na tua vida, só vai operar se você crer nela. O Senhor falou e mostrou para nós claramente aqui, se nós nos unirmos. E hoje o Rodrigo, eu não sei se ele estava na escola dominical, aqui, acho que ele não estava, acho que ele estava dando aula. Mas ele falou, irmãos, vamos dar as mãos, não foi isso? Não foi? Vamos levantar as mãos. E isso foi ministrado e foi falado de manhã. Quando a igreja se une, se levanta, quando nós ajudamos uns aos outros, Deus se agrada. Deus se agrada. E Ele opera. E Ele faz aquilo que nós precisamos, o milagre. Nós precisamos dar as mãos uns aos outros. Nós temos que nos unir. Amém? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. E ali fala sobre o óleo. Eu acredito que o óleo ali é a unção. É derramada a unção. Você pode ver, igreja, que a igreja de Atos dos Apóstolos, está escrito que eles eram unânimes.
E eles estavam orando juntos, unânimes. Você sabe o que é ser unânime? É ter o mesmo sentido. É ter uma mesma direção. É ter o mesmo objetivo. E por causa disso, eles receberam a promessa que Jesus havia feito. Eles foram batizados com o Espírito Santo, amém? Quando a igreja entende de estar em unanimidade, juntos, quando a igreja crê nisso, o Senhor ele vai continuar fazendo mais sobre nós. É necessário que você creia. Essa palavra que eu estou pregando, você não tem que receber como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Porque eu estou ministrando ela dentro da palavra mesmo, dentro dos livros, e te mostrando. Eu estou mostrando para ti que ela opera, mas ela opera naquele que crê. Como que vai operar se você não crê? Se você crê nisso que está sendo ministrado, se prepara para receber, porque você vai receber em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida as bênçãos do céu, em nome de Jesus. As bênçãos de Deus sobre você. Mas creia nela. Creia na palavra de Deus. É necessário que você tenha fé, igreja. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Aleluia. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor e nos seus profetas. E o que vai acontecer? O que vai acontecer, igreja? Eu não escolhi nada. Mas creia nessa palavra que você vai prosperar em nome de Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação, o nada lhes aproveitou. Por quê? Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então é necessário que você que está ouvindo, você creia, que você tenha fé naquilo que está sendo ministrado. Eu não estou pregando algo de mim mesmo. Foi Deus que me deu esta palavra para trazer para você. Foi Deus que mandou falar isso para ti. Que você tem uma responsabilidade com o reino de Deus, individualmente, e tem uma responsabilidade com a igreja. Nós somos membros uns dos outros. O Senhor falou isso para nós e continua dizendo. Enquanto a igreja não entender isso, de uma forma muito clara, individualmente, em conjunto, a igreja ela não vai progredir como deveria. Mas se nós entendermos e colocarmos em prática o que Deus está falando para nós, muito em breve, esse lugar vai ficar pequeno. Este lugar vai ficar pequeno. Este lugar vai ficar pequeno. E sabe quem vai estar sentado do teu lado? Os teus. Os teus vão estar do teu lado. Os teus vão estar do teu lado. Os teus vão estar do teu lado. Deus vai salvar a tua casa, o teu lar, a tua família, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus vai fazer um milagre em nosso meio. Quem crê nisso, joga as mãos para cima e dê um brado de glória e de vitória ao nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Os céus estão abertos sobre este lugar, irmãos. Os céus estão abertos sobre este lugar. Só não vê quem não quer, mas estão abertos sobre este lugar. Estão abertos sobre este lugar os céus do Senhor, sobre a sua vida e sobre a minha vida, para colocarmos em prática toda essa ministração, toda esta palavra que Ele está falando para nós, e para que a gente receba aquilo que Ele tem prometido. Existem promessas que Deus fez para a sua vida, logo no início da sua conversão. Aleluia. Oh! Tem pastores no meio da igreja. Tem pastores no meio da igreja. E vai precisar de pastores mesmo essa obra, porque essa obra vai crescer. O diabo não vai parar o que Deus vai fazer neste lugar. Aleluia! Pastores, ministros de louvor. Você pensa que Deus se esqueceu de você? Deus não se esqueceu. Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Ele prometeu. Se levanta, porque os dons vão começar a operar em tua vida e o teu ministério vai despontar. Oh! Se levanta como Deus está te orientando e te direcionando, porque os dons serão derramados sobre a tua vida e o ministério ele vai se levantar. O teu ministério vai se levantar. Recebe, igreja. Ele vai usar quem Ele quiser, porque Ele é Deus.
Você já ouviu palavras para te desanimar. Você já ouviu palavras para te colocar para baixo. Você já ouviu palavras dizendo que você não dá para isso. Mas Deus não falou nada disso para você. Pelo contrário, Ele vai te levantar e te capacitar. Ele vai fazer aquilo que tem que ser feito, porque Ele é Deus. Agindo Deus, quem impedirá, a igreja? Ninguém pode impedir o agir, o mover de Deus. Modalo, eu tenho visto o teu choro. De madrugada você me busca, porque você crê que eu posso fazer, que eu posso mudar. Ole modela, hostistotea. O teu marido está nas minhas mãos, diz o Senhor. Você diz que por causa dele você não pode desenvolver o que eu te entreguei. Como está? Mas eu vou mudar a vida dele. Vou levantar ele. E ele estará contigo para essa obra que eu tenho te chamado. Aleluia! Ah, se você crê, diga glória, diga glória, diga glória, diga glória, diga glória, diga glória! Levanta mesmo, Senhor. Oh, tão certo como o ar que eu respiro, eu sei que Deus está aqui. Abra o coração para ser tocado por Ele hoje. Mais um pouquinho, seja tocado por Ele como você foi tocado de manhã. Seja tocado pela glória de Deus. Seja tocado pelo Espírito Santo neste lugar. Seja movido pela unção de Deus. Ele quer te levantar. Seja renovado, irmão, sejam renovados, sejam renovados, sejam renovados, sejam renovados, sejam renovados, sejam renovados. Fortalece, Deus. Não perca a visão da promessa. Aleluia. Eu não estou preso a nada não, irmãos. Eu não quero nem saber, eu quero sentir a glória de Deus neste lugar. Eu quero que Deus cumpra todo o plano dele, que Ele tem falado aqui. É isso que eu quero. Eu quero mais de Deus. Você quer mais de Deus? Então receba dele nessa noite, porque mais o Senhor fará sobre a tua vida. Oh! Aleluia! Não duvide do que Deus está fazendo aqui. Vai ter culto que não vai ter como parar o que Deus vai fazer, igreja. O que eu vou poder fazer? Oh Deus! Mais da sua glória, Senhor! Mais da sua glória, Deus! Clame em alta voz, clame em alta voz. Se tiver vontade de glorificar, glorifique. Se tiver vontade de pular, pule. Eu não quero saber, eu quero saber que Deus faça a obra dele. Ouça o que Deus está falando para vocês. Escutem. Deus vai encher aquele que tem sede e fome da presença dele. Muito mais. Muito mais. Escutem. Tudo isso só é possível individualmente, produzindo frutos para o reino de Deus. E em conjunto. Tudo isso só é possível
disso se concretizar, se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Você quer ver uma coisa? Lucas capítulo 4, aleluia, tem fogo neste lugar, fogo de Deus. Há muito tempo você tem pedido para ser renovado. Chegou o dia. Chegou o dia. Oh, chegou o dia! Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor, aleluia. Me ungiu para quê? Evangelizar os pobres. Isso estava falando, Jesus estava dizendo aqui sobre ele, mas é para mim, e é para você também, individualmente. Preste atenção, aqui está dizendo acerca de ser cheio do Espírito Santo. Como Deus ungiu a quem? Então fale. Jesus, com o quê? O qual? E curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Produzia fruto. A unidade, ela é do Espírito Santo. Sabia disso? Efésios, livro dos Efésios, capítulo 4. Se nós somos cheios do Espírito Santo, nós vamos evangelizar, nós vamos ir para restaurar. Se nós somos cheios do Espírito Santo, nós nos unimos. As divisões, as dissensões, elas caem por terra. Sabe por quê, irmãos? Porque nós suportamos uns aos outros em amor. Efésios capítulo 4, versículo de número 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, fazendo o que, irmãos? Suportando uns aos outros em amor. Então suporte o teu irmão. De repente ele não está produzindo agora, ele é um Onésimo, mas ele vai produzir em nome de Jesus. Nós temos que suportar. Nós não podemos olhar para as diferenças, nós temos que nos unir nessa hora, igreja. É o tempo do fim. Deus mostrou para nós hoje de manhã, Êxodo 17, onde Arão, Uri e Moisés estavam no cume do monte. Amém? Moisés com as mãos levantadas, Josué estava na frente da peleja. Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, Deus dava vitória para o povo de Israel, para o povo dele. Mas houve um momento que aconteceu o quê? As mãos de Moisés abaixaram, começou a cansar. Então Arão e Uri estavam lá. Para quê? Um levantar o braço esquerdo e o outro levantar o braço direito. E as mãos ficaram levantadas e colocaram Moisés assentado sobre uma rocha. E Deus entregou os inimigos nas mãos do povo dele. Nós temos que entender isso. Nós temos que suportar uns aos outros em amor, para que os inimigos sejam vencidos, derrotados. A palavra de Deus, ela deixa bem claro aqui que nós temos que suportar uns aos outros em amor, igreja. Unir. Por quê? Porque a unidade, olha só, ela é do Espírito Santo. Por isso, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. O versículo 3 fala, procurando o quê? Guardar a unidade. A unidade, ela é de quem? Do Espírito Santo. Essa unidade é do Espírito Santo. Então olhe para o teu irmão e fala assim: irmão, eu estou com você, eu vou chorar com você, nós vamos estar juntos e Deus vai fazer uma grande obra em nome de Jesus. Fala isso para ele. Aleluia, glória a Deus. Não adianta achar, mas o irmão fulano, não interessa. Deus escolheu ele, e ele ama você, assim como ama ele, igualzinho. Deus não pode amar mais a Paulo do que a mim. Ele ama todos igualmente. Jesus pagou um preço, aleluia, terrível. E ele morreu por todos nós, igreja, diga glória a Deus. Ele nos ama. Ele nos ama. Nos ama tanto como a Paulo. Mas é necessário que você entenda tudo isso. Temos que estar cheios do Espírito Santo.
para desenvolver o que Deus mandou, para cumprir o ID, para estar unido com a igreja, suportando uns aos outros em amor, na unidade, para que a igreja ela produza mais, que cada parte venha fazer a sua parte. A justa operação de cada parte faz o aumento do corpo. Efésios 4 diz isso. Mas preste atenção, é muito mais além. Não adianta você ouvir o que está sendo pregado aqui e não ser acompanhado com fé, e não praticar o que você está ouvindo aqui. Você quer resultados? Quem quer, diga amém. Amém. Eu também quero. Palavras são palavras, mas só o resultado é o que demonstra. É só o resultado. Eu quero resultados na minha vida. Eu quero resultados no meu ministério. Eu quero resultados na minha família. Eu quero resultados de Deus. Você quer resultados? Então abra a Bíblia em Neemias. Nós somos chamados para ir, pôr em liberdade os cativos, juntos, não apenas individualmente, mas juntos também. Existe uma grande obra, e Deus conta conosco, Deus conta comigo, Deus conta com você. Neemias, no capítulo de número 1, aleluia, Senhor. Neemias 1, versículo 3. E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém, fendido, e as suas portas queimadas de fogo. Capítulo 2, versículo 11. Anote todos esses textos, se você tiver condições. É a palavra de Deus que fala para nós. Neemias 2:11. E cheguei a Jerusalém, estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo. Haviam quantos? Poucos homens comigo. E não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fronte, e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite, subi pelo ribeiro, e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia. Porque ainda até então, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está o quê? Assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos. E disseram, que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Aleluia. E nós, seus servos, nos levantaremos, nos levantaremos, nos levantaremos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Você sabe o que eu vejo aqui? Para haver uma obra de restauração. Jerusalém estava destruída, assolada pelo fogo, as portas haviam sido queimadas pelo fogo. E Deus colocou no coração de Neemias para restaurar aquele lugar. Quando eu olho para esse texto, eu vejo claramente que para haver uma obra de restauração. Você conhece alguém que precisa de restauração? Você conhece? Levante a sua mão. Eu vejo assim, para haver uma obra de restauração, nós temos que nos esforçar. A Bíblia ela deixa claro sobre isso, nós lemos aqui, que eles se levantaram
e edificaram, né? Eles se esforçaram as suas mãos para o bem. É a obra de Deus. Existem muitos lugares assolados. Existem muitas pessoas destruídas. Satanás tem arrebentado com muitas vidas. E Deus tem escutado clamores de pessoas desesperadas, pedindo para Deus restaurar. Deus tem ouvido. Aleluia! Oh Deus! O Senhor tem escutado clamores, pedindo restauração. Aleluia! E Deus quer levantar a sua igreja, o seu povo, para fazer esse negócio, para fazer esse trabalho. Eu e você, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que nos esforçar para que haja a restauração. Nós temos que nos esforçar. O fato é que muitos não querem. Por isso que Deus entregou esta palavra para você colocar no teu coração que você tem que fazer algo para o reino dele. Que você tem compromisso. O compromisso não é só dos pastores, dos obreiros, dos diáconos. O compromisso é de toda a igreja. Não fique pensando que Deus só vai usar a mim, usar os pastores, os diáconos. Deus vai te usar também. Receba em nome de Jesus. Deus vai usar a sua vida também. Nós temos que nos levantar como igreja unidos. Os membros do corpo que parecem ser menos favoráveis, esses são necessários. Agora você tem que aplicar o teu coração nas coisas do Senhor, para que quando você se comparecer diante de Deus naquele dia, você não venha se comparecer de mãos vazias. Deus fala para ti o que você fez. Senhor, eu não fiz nada. Eu só ia para a igreja só para ser abençoado. Mas você não aprendeu que você foi chamado para produzir fruto? Você não aprendeu que você não poderia ser inútil? Eu entreguei um talento nas tuas mãos para você produzir. Você não aprendeu? Você não vai poder dizer que não aprendeu. Sabe por quê? Porque este culto está registrado diante do Deus vivo, diante do Deus Todo-Poderoso. Não adianta dizer que não. Não adianta. Você sabia que uma vez eu li um livro? Eu creio que é assim. Esse livro dizia, a divina revelação do céu, dizia assim, que nos cultos que se tem, existe um anjo que ele anota tudo que foi pregado, tudo que foi ministrado, que foi falado naquele dia. Quem estava no culto sabia disso. Ah, irmãos, realmente existe um memorial diante de Deus, diante do Senhor. A gente não pode ver os anjos aqui. Às vezes o Senhor dá graça da gente ver alguma coisa. Esses dias eu estava na igreja, sexta-feira na oração. Nós estávamos orando na igreja do 7 de setembro. E Deus tomou um nível assim, dentro da igreja, que eu falei, meu Deus, sobrenatural demais. Uma unção muito grande sobre os irmãos, veio sobre as nossas vidas ali. Aí de repente, eu vi 2 anjos. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, não estou falando isso para me engrandecer não, irmãos. O Senhor conhece o meu coração. A única coisa que eu tenho dentro de mim, irmãos, Deus pode me matar agora, se Ele quiser. Estou dizendo a real para você. Eu só quero que você alcance o que Deus tem prometido na tua vida. Mas você tem que crer, irmãos. De repente eu vi 2 anjos entrando pela porta da igreja. Eu estava assim, então daqui a pouco eu vi 2 anjos. Eu tenho certeza. Um anjo ele entrou com uma bacia de água. Uma bacia prateada. E o Senhor me lembrou aquele texto. Espargirei a água pura sobre vós e ficareis purificados. Ele sempre dá alguma coisa assim, ele mostra alguma coisa e traz o texto da palavra. E o Senhor falava para mim naquele culto ali, naquele dia, naquela oração, que havia pessoas ali que haviam pecado, mas que havia perdão porque elas estavam confessando seus pecados e deixariam, abandonariam o pecado. E havia água ali para purificar o pecado. Nós somos lavados pela lavagem da água, pela palavra de Deus. Eu falei, meu Deus, que coisa tremenda. Eu falei e os irmãos ficaram impactados. A gente fica mesmo quando acontece o sobrenatural em nosso meio. E o segundo anjo eu vi. Ele entrou com uma espada. Irmãos, é incrível. Eu tenho vivido umas coisas muito loucas. Aleluia! Eu quero é mais. Às vezes Deus assim no culto ele mostra alguma coisa, eu falo. E assim, irmãos, eu vou falar uma coisa séria para você. Eu não brinco com essas coisas. Eu reconheço a unção quando a unção está no lugar. Eu reconheço. O que Deus quer fazer, irmãos, conosco aqui na igreja do Parque América, é que essa unção você também possa reconhecer e entender as direções sobre a sua vida. O que você tem que fazer? Reconhecer a voz do Espírito Santo e obedecer. O Senhor falava para mim naquele dia que Ele me mostrou o segundo anjo com a espada. Ele falou assim, essa peleja não é de vocês. Essa peleja é minha. Essa peleja é minha. Ô igreja,
Você sabe o que eu sinto agora? Eu sei que não tem que andar por sentimento, mas eu sei, eu reconheço, porque Deus fala no meu espírito, irmãos. É como se fosse um download. Às vezes você está assim, você dá um download, Deus faz a mesma coisa. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então o que acontece? Muitas vezes Deus ele traz uma revelação dentro do meu espírito, como ele trouxe agora. Você sabe o que acontece agora, nesse momento? O nível de fé nosso aumentou nessa ministração. Aleluia. Você não pode ver, mas há um nível maior de fé, igreja. Aconteceu isso de manhã. E está acontecendo de novo. Está acontecendo de novo. E sabe que Deus me fala agora? Que tem pessoas se alegrando. Receba em nome de Jesus. Porque esse é o reino de Deus sendo implantado dentro da sua vida. É Deus que faz a obra. A glória de Deus está neste lugar. Tão certo como foi profetizado de manhã que haveria curas. Receba curas nessa noite. Receba milagres de Deus sobre a tua vida. Receba as bênçãos do céu sobre você. Receba de Deus. Oh, creia nessa palavra. Ao menos 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 creia. Essa peleja não é vossa, é de Deus. Oh, saia, isso tanta, buscamos milagres, maravilhas, 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 milagres. Esforce-se. Isso, dê glória a Deus, dê glória a Deus. Dê glória ao Senhor, irmãos. Bendito é o Senhor nosso Deus. O único digno de ser adorado, de ser glorificado é o nosso Deus. A unção está neste lugar. Sejam curados, sejam livres, libertos de tudo que não presta nessa noite. Abandone o pecado, porque Deus quer te fazer uma potência nas mãos dele. Santifique-se. Sede santo como ele é santo. Ó igreja minha, diz o Senhor. Chegou a hora de colher os frutos. Chegou a hora de colher os frutos, irmãos, do que Deus tem falado para nós. Vamos nos levantar, igreja. A Bíblia diz que eles se esforçaram, as mãos se esforçaram. Temos que fazer a nossa parte. No capítulo 4 de Neemias, no versículo 6. Neemias capítulo 4, versículo 6. Está escrito assim. Neemias 4, 6. Assim edificamos o muro. E todo o muro se cerrou até a sua metade. Por quê? Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. O coração do povo não estava só nos caminhos deles próprios, das suas vontades. Aplicai os vossos corações aos vossos. Vamos lá em Ageu, que nós demos hoje de manhã. O coração do povo se inclinava a trabalhar. Abra a palavra de Deus. Livro de Ageu. Capítulo 1. Glória a Deus. Oh, Jesus, maravilhoso, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Tu és tudo para nós, Deus. Ageu capítulo 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por que causa? Disse
o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Preste atenção. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, olha só, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, olha só, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor, aleluia. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram, e fizeram o quê? Trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Glória a Deus. Você está entendendo? Quem está entendendo, levanta sua mão e diga glória a Deus. Nós temos uma obrigação, aplicar o coração também às coisas do Senhor, individualmente e em conjunto, unidos com a igreja. Temos que desenvolver a função que Deus colocou, o trabalho que Deus colocou nas nossas mãos. É interessante que nesse livro de Ageu ele mostra muito claro acerca disso, sobre aqueles que colocam o coração somente nas suas coisas, nos seus caminhos, eles não prosperam. E o que recebem salário, recebem e coloca num saco furado. É o que diz a palavra de Deus. Por isso os céus retêm o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Mas é interessante que depois que esse povo recebeu a palavra, a Bíblia diz que esse povo ele fez o quê? Ele temeu. Está escrito isso no versículo 9. A palavra foi enviada. Sabe para que Deus envia a palavra? Para curar a sua vida e curar a minha, para nos colocar em posição. Não pense que você vai vir aqui e vai ouvir só coisinha boa para os seus ouvidos, só autoajuda. Quem precisa de autoajuda vai para a Seja-Noê. Mas aqui Deus fala o que Ele quer. Deus ele quer você totalmente firme na presença dEle, obedecendo o que Ele mandou que você fizesse. E a Bíblia deixa claro aqui para nós, que o povo quando recebeu, o povo temeu. Temeu por quê? Porque creu. E agora o povo se levantou. A Bíblia diz que o espírito deles foram levantado. O espírito de Josué, filho de Josadaque, no versículo 12, e o espírito levantou, e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel. Quem levantou o espírito de Zorobabel? Quem, igreja? O Senhor levantou. E a Bíblia diz, aqui nesse mesmo texto, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Quem levantou? O Senhor levantou. E então eles trabalharam na casa de Deus. E quando você vai para o capítulo 2, o capítulo 2 fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia, eu profetizo isso sobre este lugar. Aleluia. Uma glória muito maior, muito maior, muito maior do que a gente tem provado até hoje. Porque nós vamos obedecer o que Deus está mandando a gente fazer. Amém, igreja? Nós vamos cumprir como Deus está colocando no nosso coração para realizar. Nós vamos obedecer. E Deus vai se manifestar e vai operar muito mais do que tem operado até o dia de hoje. Existe uma promessa que Deus há de fazer uma grande obra, uma obra de assombro, de espanto. Isso não pode se tornar um jargão, nós temos que crer nessa promessa. Mas para que o resultado aconteça, nós temos que ouvir estas palavras e colocar em prática. Porque aquele que é ouvinte e não praticante, não adianta nada. Você tem que ouvir esta palavra e tem que colocar em prática na sua vida. Amém, igreja? Assim Deus cumprirá tudo aquilo que Ele tem dito e tem falado para nós. Deus Ele envia a sua palavra. Deus Ele envia porque Ele tem misericórdia, Ele tem graça sobre nós. A vontade dEle
é fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós temos que nos colocar na brecha. Nós temos que nos levantar para restaurar os lugares que foram destruídos. O mundo precisa, irmãos. As pessoas que estão no mundo precisam da igreja se levantar. A igreja tem que se levantar. A função do Espírito Santo é exatamente essa. É levantar eu e você para fazer essa obra. Essa é a função do Espírito Santo. Primeiro ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E depois ele nos comissiona. Essa é a obra do Espírito Santo. E se nós estivermos de acordo com ele, oh aleluia, Deus será glorificado muito mais sobre muitas vidas que serão resgatadas para a glória e louvor do nome dele. Deus fará grandes coisas lá fora. A obra não é só aqui dentro, não. A obra não é só aqui em cima do púlpito, não. A obra é lá fora. E o Senhor te comissionou. O Senhor te separou. Ele disse: não foste vós que me escolheste, mas fui eu quem vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia, glória a Deus. Você que está crendo nisso, irmãos, Deus vai te usar. Você que está confiando nessa palavra, pode ter certeza, porque você vai colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Os sinais de Deus seguirão aqueles que creem. É isso que diz a palavra de Deus. Os sinais seguirão. Os sinais seguirão. Os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, purificarão os leprosos, ressuscitarão os mortos. Como eu desejo ver isso. Quem está comigo nisso, diga glória a Deus. Como eu desejo ver Deus fazer milagres tremendos. Mas eu tenho que me levantar para restaurar. Eu tenho que obedecer esse chamado de Deus na minha vida. Eu tenho que me unir com a igreja, unidos, para que Deus se agrade e Deus continue fazendo aquilo que Ele prometeu sobre nós. Deus não mudou. A palavra dele diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. As mesmas coisas que os discípulos viveram, eu quero viver. Se você quer viver, diga glória a Deus. Se você quer viver, diga glória a Deus. Eu quero viver isso. Eu tenho vivido algumas coisas, mas eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Oh meu Deus. Não tenha medo. Olha só, não tenha medo. Oh, não tenha medo. Agora entendi porque ele me deu aquele texto. Não tenha medo. Não interessa a sua idade. Oh, aleluia. Está com medo do quê? Ele é maior do que tudo e todas as coisas. Ele habita em você. Você é morada do Espírito Santo. Você é morada de Deus. Não tenha medo, irmãos. Existem pensamentos que passam. Eu não conheço direito a palavra. Você está numa ótima escola. Aleluia. Deus tem levantado pessoas para ministrar as nossas vidas aqui. Nos orientar, nos ensinar. E sabe o que é mais gostoso? O Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Aleluia. Você sabe que eu fico feliz. Lá no livro de Efésios fala assim que quando os dons estão operando, quando os ministérios estão operando sobre a igreja, a palavra de Deus diz lá claramente que nós não seremos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Você sabe o que significa isso? Haverá um nível de crescimento, de entendimento, de conhecimento da palavra, das coisas de Deus. Uma certa vez eu ouvi que o maior avivamento de todos os tempos, ele vai acontecer quando houver realmente a ênfase na palavra e a ênfase no Espírito Santo. Os dois. Nós temos que conhecer as Escrituras, porque se a gente não conhecer, nós podemos errar. Jesus falou isso. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E aqui Deus tem dado a graça sobre nós, de abrir o entendimento, as Escrituras, e colocar dentro de nós. Deus tem falado comigo e tem falado com você. O Espírito Santo tem nos ministrado de uma forma linda neste lugar. Muitos que sobem aqui são usados por Deus. Uns de um jeito, outros de outro. Uns de uma forma, outros de outra forma. Você não sabe como eu fico feliz quando eu venho aqui e ouvir as pregações, as ministrações.
Agora, o irmão Rodrigo, cadê o irmão Rodrigo? Ele está aí? O irmão Rodrigo está lá no fundo. Às vezes ele traz umas ministrações de família aqui, eu saio daqui maravilhado. E Deus usa cada um de uma forma, de um jeito, eu falo, meu Deus, como tu és lindo. Mas o Espírito Santo é que nos conduz a fazer essas coisas, a ensinar, a ministrar. Amém, igreja? Amém. Não deve-se ter medo. Para nós concluirmos toda essa ministração, eu quero encorajar você. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 20, versículo 19. Irmãos, é incrível, as horas passam tão rápido aqui. Você pode pensar que não, mas as horas já se findaram, se fosse ver no horário normal, né? Mas graças a Deus o pastor do Senhor também não é preso ao relógio, né? A gente não é. João capítulo 20, versículo 19, está escrito assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, eles estavam com o quê? Com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Os discípulos estavam com o quê? Medo. E você? Pastor, eu fui comissionado, foi. Está com medo do quê? Está com medo dos demônios? Está com medo de Satanás e seus demônios perseguirem e retalhar a tua vida? Porque você vai se levantar para fazer a obra? Porque você vai se unir para orar? Você está com medo do quê? Os discípulos um dia estavam com medo. Mas até então, eles não haviam sido cheios do Espírito Santo. É isso, não é? Eles estavam com medo. A Bíblia diz que eles estavam as portas fechadas. Você sabe por quê? Porque os judeus, eles mataram Jesus. É claro que a gente sabe que Jesus entregou a vida dele. Mas eles estavam com medo de judeus por causa daquela situação. Os discípulos. Você sabe que esses tempos atrás o Senhor falou ao meu coração, dentro dessa palavra, uma coisa. Que o diabo, ele procura colocar pressões psicológicas na mente. Lançando pensamentos negativos, pensamentos que você vai ser destruído, pensamentos que você não vale nada. E isso é um tipo de pressão psicológica. Um dia Deus me mostrou algo dentro da palavra que falava acerca disso. Não só aí. Existe um texto que a Bíblia fala que quando foram espiar a terra que manava leite e mel, os espias, quando eles voltaram, eram 12, não é isso? 10 voltaram e falaram o quê? Ali tem gigantes. O Senhor prometeu, mas ali tem gigantes. Nós parecemos a eles como gafanhotos, e assim a gente se vê como gafanhotos. E o coração do povo foi derretido. O Senhor me mostrou ali que Satanás havia trabalhado ali na mente deles, dizendo que eles eram fracotes. Ficaram com medo. Mais 2 falaram assim: não, vamos subir animosamente. Josué e quem foi o outro? Calebe. Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Pressão psicológica. Havia um tipo de pressão psicológica aqui sobre os discípulos. Mas o Senhor me mostrou algo muito tremendo. Isso aconteceu antes. Sabia disso? Antes deles serem cheios do Espírito Santo. Eles estavam com medo, os judeus, com as portas fechadas. Jesus havia falado para eles, para que eles fossem e anunciassem o Evangelho. Sim ou não, igreja? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Só que eles estavam como? Fechados. Por causa do medo. Mas olha só o que está escrito em Atos no capítulo 1. Atos capítulo 1. Nós vamos terminar já. Mas eu quero que você preste atenção nisso. E que você busque mais o Espírito Santo. Ser cheio dele. Atos capítulo 1. Versículo 4 está escrito: e estando com eles, determinou que não ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações
que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas olha só o que diz o versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia, glória a Deus! Seremos testemunhas. Quer ver uma coisa? Para concluir, fechar com chave de ouro, 1 João capítulo 4, os discípulos, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, eles ficaram com medo? Ficaram com medo, igreja? Não! Eles se levantaram, tinham ousadia, começaram a pregar, começaram a anunciar. Por quê? Porque Deus encheu a vida deles. E aqui há um segredo nisso. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quer ver aqui? 1 João capítulo 4, versículo 18. Na caridade não há temor. Repita comigo, na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Você sabia que esse versículo, numa tradução contemporânea, você pode ler, se você tem Bíblia Thompson, ou nessa linguagem contemporânea, sem ser a revista e corrigida, você lê esse versículo 18 assim: no amor não há medo, está escrito. Antes, o perfeito amor, ele lança fora o medo. Você sabe o que eu descobri? Eu descobri o seguinte, que quando eu busco ser cheio do Espírito Santo, aleluia, se existe algum medo em mim, ele sai para fora, glória a Deus. Como assim, pastor? Está falando que é o amor? Pois é, Deus é amor, o Espírito Santo é amor, e se você está cheio dele, o medo vai cair por terra nessa noite, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Seja cheio do Espírito Santo, porque o medo tem que cair por terra sobre a tua vida. Quando você buscar e ser cheio de Deus, se existe medo, ele vai ser tirado, e você vai ser usado pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Somente aqueles que creem, joguem as mãos para cima e dê um brado de glória e de vitória ao nosso Deus, porque ele é poderoso. Com medo do quê? Você está com medo do quê? Do que você está com medo? Busque ao Senhor, busque ser cheio dele. O perfeito amor, Deus é perfeito, o amor de Deus sobre nós, o medo ele tem que sair. Aconteceu isso com os discípulos, e Deus usou eles. Entenda o plano de Deus. Se coloque de pé. Aleluia. Oh, aleluia. Entenda o plano de Deus sobre a tua vida. Nós vamos terminar esse culto. Mas antes de terminar, eu queria que você desse as mãos. Eu quero fazer algo aqui. Invada os corredores, aonde dá. Dê as mãos. Segura na mão do teu irmão. Olha para ele e fala assim: irmão, eu te amo. Aleluia! Cai por terra todas as diferenças da igreja nessa noite. Toda divisão que venha a ser arrebentada nessa noite. Unidade da igreja do Parque América. Unidade, o Senhor quer unidade sobre a sua vida e sobre a minha vida. Nós vamos concluir, mas nós vamos fazer um alto profético agora. Eu quero que você levante as mãos do teu irmão. Feche os teus olhos. Abra a boca e profetiza sobre a vida dele. Profetiza. 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 Oh! Profetiza os milagres. Profetiza, 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 profetiza. Recebo,
recebo, recebo, recebo. Deus se agrada quando a igreja se une. Deus se agrada quando a igreja ora, quando a igreja clama. Meu Deus, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor mandou ministrar sobre este lugar eu ministrei. Eu estou livre, Senhor, desta obrigação que me é imposta de pregar esta palavra, essa ministração. E eu creio nessa noite que muitos dos teus filhos serão renovados, tocados e marcados pela sua presença, marcados pela sua glória, porque nós cremos no teu poder, nós cremos no teu Espírito, e nós queremos ser cheios de ti. Pai, levanta essa igreja no poder da ressurreição, para poder propagar, para poder anunciar a tua palavra, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja honrado, Deus. Tu és o único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Nossa, amar, escultorou motor, amar. Ei, recebo vitória de Deus, 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 recebo vitória de Deus. Que as bênçãos do Senhor seja sobre a tua vida, seja sobre você. Que Deus coloque os inimigos teus nas tuas mãos, e que todos os planos de Deus venham ser cumpridos sobre a tua vida. Os dons que Deus tem derramado, é hora de tirar da gaveta. É hora. Creia nisso. Tu saberás o momento que Deus vai te usar. Tu saberás a hora que Deus te direcionar. Deus colocará as palavras dele sobre a tua boca e você proclamará. Deus mandará você impor as mãos e você imporá. Os teus olhos verão aquilo que ainda não viram. Os teus ouvidos ouvirão ainda aquilo que não ouviu. E vai subir ao teu coração aquilo que você ainda não sentiu. Receba em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Que assim seja. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Obrigado, Jesus. Digo obrigado. Glória a Deus. Aleluia. 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 Aplaude e glorifica o nome dele. Aleluia. Mais de Deus sobre as nossas vidas, sobre a tua vida e sobre a minha. Mais, Senhor. Ele é digno, igreja. Obrigado, Senhor. Amém? Pode se assentar. Irmão Francisco, Deus abençoe vocês.